E aí nós vamos para o carvão mineral. Esse carinha aqui, na verdade, vem movendo o mundo, né? Desde a Revolução Industrial. Apresenta-se, até os dias atuais, com um grande consumo, o mundo, de uma forma generalizada. Eu já mostrei para vocês que o nosso planeta, né, ele tem uma matriz energética apoiada nas fontes o quê? Não renováveis. Né? Não renováveis. O Brasil um pouquinho melhor, quase meio a meio. Mas, quando nós falamos de mundo, a utilização de fontes renováveis é bem pequena. Como é que funciona aqui o carvão? Você tem vários estágios. Então você tem a turfa, o lignito, a hulha, o antracito. O melhor de todos que você tem aqui é o antracito. Por quê? Ele tem uma quantidade menor de umidade, gera uma quantidade menor de resíduos e automaticamente gera uma quantidade maior de calor, porque ele tem uma concentração de carbono também muito maior. Aquele mais utilizado, aquele que nós temos basicamente como o carvão mineral, é a hulha, né? A hulha ela tem um bom rendimento, né? E libera uma quantidade menor, por exemplo, também de resíduos no final da queima. Só que tem um detalhe. Aí eu te pergunto, existe diferença entre carvão mineral e carvão vegetal? É óbvio, né? Lembrando que o Brasil é o maior consumidor de carvão vegetal do planeta e produtor. Nós produzimos muito carvão vegetal, o que pode ser um problema, especialmente nas áreas do quê? Especialmente nas áreas onde ocorre um desmatamento ilegal. Porque o que ocorre com o carvão vegetal? Você tem a madeira, você tem uma árvore, você coloca ela dentro de um forno e ela passa por um processo de carbonização. Nesse cenário, você pode estar desmatando áreas, né, que anteriormente tinham ali, área de cerrado, por exemplo, se tornou churrasco, né, no final das contas. Então esse é um outro problema grave que nós temos. Bom, como que se forma o carvão mineral? Como você pode ver aqui na imagem, você tem uma área de um antigo pântano, especialmente em áreas pantanosas, tá? Agora veja, quando que isso ocorre? Isso ocorre lá no período carbonífero, lá atrás. Por quê? Porque neste momento você tinha árvores enormes. A nossa atmosfera, ela tinha uma quantidade também maior de CO2. Árvores cresciam. Você tinha pântanos. O clima era mais quente, né? A temperatura era maior, o que favorecia a formação dessas áreas pantanosas. Por algum motivo, essa matéria orgânica ela foi recoberta. Ela caía aqui e ela vai sendo recoberta por areia, por argila, né? Por silt. Neste momento, forma-se uma camada espessa aqui, aonde você vai encontrar, então, toda essa matéria orgânica, ao longo também de milhões de anos, passando por compressão, por pressão, por temperatura, e aí você vai tendo a formação, então, das reservas de carvão. Ela se parece com o petróleo, né? Nesse sentido de que você tem toda esta energia sendo acumulada, né? Sendo transformada, essa matéria orgânica, e posteriormente os diversos estágios que você tem aí de formação do carvão mineral, ok? Então, isso um pouquinho. Vou passar um resuminho aqui também, rapidinho, sobre o carvão. Em carvão mineral. Aqui então, possui origem ligada às áreas pantanosas, período carbonífero, onde grandes extensões de florestas foram soterradas e com a ação de altas temperaturas e pressões transformadas em carvão mineral. Ok, tá?
Não se esquecendo, então, também aqui, né, dos estágios que eu passei anteriormente para vocês. Tá? Turfa, lignito, hulha e antracito. Tá? Então vamos para o próximo. Hidroeletricidade. Muito bem. Então nós chegamos agora, né, em uma das fontes de energia com muitas vantagens, mas que de certa forma também pode apresentar algumas desvantagens, das quais nós vamos ver agora. Você pode dar uma olhada, aqui você tem a usina hidrelétrica do quê? De Itaipu. Né? Aqui está a usina hidrelétrica de Itaipu. Primeira coisa, como é que funciona uma hidrelétrica? Né? Como funciona uma hidrelétrica? Se você olhar para cá, você vai ver que existem uns tubos aqui, ó, brancos, grandões, né? E aqui atrás você tem todo um reservatório de água. Né? A questão é muito simples. A água, ela desce por efeito da gravidade por este tubo. E embaixo deste tubo você tem uma turbina. Como que é o funcionamento? Então, esta água, ela vai descer através deste tubo, e aqui embaixo você vai ter uma grande turbina. Esta turbina, ela tem uma série de palhetas, da qual a água vai movimentar. Ó, perfeito, turbina. Então veja, a água ela vai cair e ela vai movimentar esta turbina. Esta turbina, por sinal, ela está ligada a um gerador elétrico, tá? Então você tem um gerador elétrico, que é o responsável por gerar o quê? Eletricidade. A eletricidade gerada nesse gerador é distribuída através do sistema que você tem de T's, que são postes, na verdade. Então, e ela vai chegar até a sua casa. É óbvio que essa energia vai passar também por um processo de transformação, né? Eu gosto de sempre mostrar aqui também o seguinte. Cadê? Olha aí. Estes são os tubos pelos quais a água desce, né? Para a movimentação da turbina. Olha aí. Maravilha. Hã? Só pegar uma... Opa! Olha aí o vertedouro, né? Aonde você tem a descarga, quando o reservatório também está muito cheio. Desta forma, eu ia mostrar para vocês eu lá na turbina, mas é muito medonho. Melhor para vocês não verem isso, que é filme de terror. Primeira coisa, tá lá, vantagens. Uma fonte renovável. Segunda coisa, custo por quilowatt. Né? Eu mostrei para vocês que dentre todas as fontes de energia, a hidrelétrica é o que vai apresentar o menor custo. No caso, naquele caso específico, 6 centavos de real, para exemplificar aquele chuveiro de 1000 watts ligado. Isso há uns 5, 6 anos atrás, tá? Acredito que seja esse o tempo que foi feito lá. Hoje em dia você já vai pagar um pouquinho mais caro, tá? Nesse caso, se tratando de uma fonte renovável, né, só tem um problema, tem que chover, né? Porque se não chover e não repor a água do reservatório, vai acontecer o quê? Esse reservatório pode ficar abaixo do nível mínimo de operação. E aí você pode deixar de gerar energia elétrica.
Porque se a água estiver mais baixa do que o tubo por onde ela desce, você não vai poder gerar energia. Agora, aqui está o vertedouro, que eu mostrei no vídeo, aonde você tem esse reservatório, quando ele está muito cheio, quando ele corre um risco, né, de mais chuvas e ele possa transbordar, então eles abrem esse vertedouro aqui. Assim, nem sempre que você for lá em Itaipu, se você for um dia visitar, todo mundo acha que vai chegar lá e vai ver isso aqui aberto, né? Não. Isso aqui são poucas vezes no ano, tá, que ele fica aberto. Só quando está muito cheio o reservatório. Porque todo mundo quer ir lá para ver o quê? O vertedouro. Vai nas Cataratas do Iguaçu. Tá? Esse vertedouro, quando aberto, a quantidade de água que sai aqui é maior do que toda a área das Cataratas do Iguaçu. Só para você ter uma ideia. Tá? É muita água de uma vez só. Dá para tomar um banhozinho. Né? Maravilha. Agora tem um detalhe. Quando nós falamos também de hidroeletricidade, no caso das hidrelétricas, você vai ter um problema. Impacto ambiental. Qual é o impacto ambiental que eu tenho? Bom, para eu construir esse reservatório aqui, enorme lá, foi necessário inundar uma área. O caso de Itaipu, por exemplo, que nós perdemos uma das principais belezas naturais do país, chamada de o quê? Sete Quedas, né? Então, Sete Quedas, que hoje, provavelmente, se a Itaipu fosse construída hoje, ela não seria construída. Ela foi construída no momento em que a questão ambiental não é que ela não era levada em conta, ela era. Só que, né, você tinha um momento de desenvolvimento do país e nada podia parar aquilo. Foi justamente durante o regime militar, né, que você vai ter a construção, não só de Itaipu, mas das principais hidrelétricas do Brasil. Os militares constroem várias hidrelétricas. Nesse caso, então, o primeiro ponto está ligado ao impacto ambiental gerado. Comunidade ribeirinha, né? Agricultores que viviam aqui no entorno. A beleza de Sete Quedas que se perdeu, você não tem mais como reverter o processo. Acredita-se, inclusive, que mesmo que não existisse mais a Itaipu, até por um processo de sedimentação, um processo de erosão, talvez aquela área nunca mais seja a mesma, né? E provavelmente não será. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo, transmissão de energia. O Brasil veio sofrendo aí nos últimos 10, 15 anos vários apagões, né? Como que ocorre e de que forma ocorrem esses apagões aqui? Veja, nós temos que pensar que muitas vezes não falta energia elétrica, mas falta rede de transmissão para que você possa levar a energia gerada aqui desse gerador para a sua casa. É claro que ela também passa por um processo de transformação. Você tem os transformadores, né? Até mesmo na frente da sua casa, na sua esquina lá, de vez em quando, naquele dia de chuva, né? Explode um transformador. Aí dá aquela chuva, é bem bonito ver um transformador explodindo, né? Só não fique perto, tá? Porque você corre o risco de morrer. Agora nós temos que pensar também que o Brasil é um dos países que tem uma das maiores utilizações de hidrelétricas. Tá? Nós utilizamos muito a hidroeletricidade, ok? O Brasil é o país referência no uso de energia elétrica a partir das hidrelétricas. Olha isso aqui. Brasil, 80% de toda a sua energia elétrica vem da hidrelétrica. Quem está em segundo? Canadá. Canadá. Você também tem os Estados Unidos, você também tem a Rússia, com algumas hidrelétricas, mas a maior hidrelétrica do mundo hoje é Três Gargantas. Três Gargantas fica onde? Fica na China, né? E depois, em segundo lugar, você tem Itaipu. Oi. Já. Então veja, usina de Três Gargantas na China
e Itaipu, no Brasil. Tá? Então, maior usina hidrelétrica do mundo está localizada hoje na China. Vocês já devem ter ouvido falar também de uma hidrelétrica que está sendo construída lá no Pará, no rio Xingu, chamada de Belo Monte. Né? Existiu muita discussão em torno da construção da usina de Belo Monte, né? Pelo seguinte motivo: ela será a terceira maior usina hidrelétrica do mundo. É para ser. Se os engenheiros não errarem o cálculo da queda d'água, como erraram numa outra hidrelétrica lá. Mas ela, em tese, é para ser a terceira maior hidrelétrica do mundo, em geração de energia. Tá? E a usina de Belo Monte está sendo construída numa área onde tem um dilema. Existe uma população que vive às margens dos rios, tá? Essa população, ela terá que ser realocada, ela terá que ser retirada dali, levada para uma outra área. Existe também a comunidade indígena, porque o reservatório vai inundar uma parte ali de áreas indígenas. E você também tem a própria questão da biodiversidade local, que vai sofrer uma alteração. Peixes, né? Como vai ser a reprodução desses peixes no futuro, após a construção dessa usina. Mas, por outro lado, nós temos que pensar que o Brasil avança, o Brasil cresce. Né? Mesmo que lentamente, mas o Brasil cresce. E o consumo de energia cada vez maior. Né? Quantos televisores você tinha na década de 80 nas casas? E quantos você tem hoje? Micro-ondas, forno elétrico, aparelho de DVD. Né? Quantos aparelhos daquele de TV a cabo você tem hoje pela casa, piscando? Né? Então veja que o nosso consumo de energia vem aumentando. Por outro lado, você fala, então não vamos construir a hidrelétrica? Né? É um risco você ter um apagão aí no futuro, né? Vai faltar energia. Ah, mas então nós vamos construir uma eólica, uma solar, uma maremotriz. Tudo bem, só que elas são um pouco mais caras. Então você tem que ver esse custo-benefício. Né? E o que deve ser feito? Poxa, construímos então a hidrelétrica e cobramos dos responsáveis, né, para que essa população ao menos seja dignamente realocada. Né? Inclusive a população indígena daquela porção. Ok? Mas há controvérsias, cada um vai defender um ponto de vista. Eu estou tentando mostrar os dois lados da moeda para vocês aqui.